A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo, na Assembleia de Deus. Ministro aula também no Capé de Franca e também sou teólogo por formação. Enquanto você se organiza aí, nós vamos hoje estudar a lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Uma lição muito importante, uma lição que vai nos trazer grandes ensinamentos da palavra de Deus. Se você que acompanha o nosso canal, você já sabe que tem uma playlist tudo organizadinho, as aulas, as reflexões e o psicoteologando que é feito pela minha esposa. Ela é psicóloga e ela também tem um quadro aqui no canal aonde é abordado o tema da lição, mas dentro de uma abordagem psicológica. Então você não perde nada em acompanhar o nosso canal, tá bom? Então, você que não é inscrito, se inscreva, ative a notificação do sininho e acompanhe aí o nosso trabalho semanal, tá bom? E você que também já é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, diga para mim da onde você é. É muito importante isso saber, porque há uma interação e a gente fica sabendo aonde e para quem nós estamos falando. É um prazer, é uma honra responder a cada comentário, tá bom? Vamos lá para a lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: sede, pois, misericordiosos. Nós estamos aqui falando da esfera terrena, tá bom? Sede, pois, misericordiosos. Ser humano. Como também vosso Pai é misericordioso. Esfera espiritual. Então aqui eu tenho duas esferas, todas as duas esferas abordam a questão da misericórdia. Ela vem de Deus e ela vem também do homem. Isso não tem como nós nos isentarmos, tá bom? A verdade prática, ele citou Lucas 6,36, tá bom? Verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Na verdade prática, o autor já nos coloca a questão da posição. Essa posição de julgamento ela é complicada porque ela pode ser, anote aí, irreversível, ela pode ser constrangedora e ela pode ser uma posição, e ela é uma posição de destaque. Então, tome muito cuidado com essa questão do julgamento, e é o que nós vamos aprender um pouco aqui. E ele diz que não compete a nós pelo fato de nós sermos imperfeitos e falhos, tá bom? Então, tome muito cuidado com essas questões e vamos adentrar aqui para nós entendermos um pouco mais. Como de costumes, nós vamos separar aqui a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, então nós estamos iniciando hoje o capítulo 7, que vai do 1 ao 6, e nós vamos ver aqui que o versículo 1 e o versículo 2 vai falar não julgueis, tá bom? Por quê? Porque o texto vai dizer para que não sejais julgados. Então, primeiro ele aborda a questão do julgamento e depois a medida desse julgamento. Então, a medida com que julgardes, sereis julgados. O outro bloco é do versículo 3, tá? Por que reparas tu no arqueiro? E vai até o versículo 5. Por quê? Porque ele vai fazer uma pergunta. Por quê? Por que reparas tu no arqueiro? Tá bom? Ou como dirás, no caso aqui nós estamos falando da condição, tá bom? Então primeiro ele faz uma pergunta e depois ele nos coloca numa condição. E depois ele tem uma conclusão que é o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, tá bom? Aí no versículo 6, não deis aos cães, é a terceira parte, a terceira divisão da leitura bíblica em classe, tá bom? Então você vai ver aqui que ele faz do 1 ao 2 a questão do julgamento e a sua consequência, tá bom?
Do 3 ao 4, ao 5, né? Ele vai trazer uma pergunta, uma posição, que é uma colocação, ou como dirás ao teu irmão, né? E a conclusão, que ele chama de hipócrita aqui. E o versículo 6, ele pode ser traduzido, eu trouxe uma tradução interessante, que diz assim, ó: não dei aos cachorros as coisas santas, pois eles se virarão contra você e os atacarão, tá? E também não deem pérolas aos porcos, porque eles pisarão nessas pérolas, tá bom? Então, é uma tradução bastante interessante que condiz com o versículo de número 6, tá bom? Aqui, palavras importantes: argueiro. O argueiro é o grão, a lasca, o tronco. E a trave, aliás, o argueiro é o grão ou a lasca. A trave é o tronco. Depois nós vamos falar algo muito interessante aqui sobre essa questão aí do argueiro e da trave, tá bom? Como funciona essa questão do julgamento aí e quais são os perigos. Vamos lá, página 77, vamos aqui para a introdução. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Quando nós lemos aqui o Lucas 6, versículo 37, que ele nos apresentou, olha que interessante. Olha a colocação. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Não condenem para que vocês não sejam condenados. Perdoem para que vocês sejam perdoados. Deem para que Deus possa dar a vocês. Aí a Bíblia vai continuar dizendo: e ele será generoso, as bênçãos serão tantas que vocês não poderão segurá-las. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então é por isso que o autor vai bater na tecla da questão da misericórdia. Em vez de nós usarmos o padrão comum do julgamento, tá bom? É melhor nós usarmos a misericórdia com que uma vez recebemos de Deus, porque com a mesma medida em que medides serão medidos, tá bom? Não terá diferença. Aí o texto vai dizer aqui, mais embaixo: por isso o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros de forma precipitada e procura viver como sal e luz do mundo. Nós já falamos sobre sal e luz do mundo, e também a questão da misericórdia é justamente isso que eu acabei de mencionar, tá bom? Porque quando nós usamos o julgamento de forma premeditada ou de forma precipitada, ou seja, de forma premeditada e de forma precipitada, nós estamos caindo em um grande equívoco e erro, e isso causa grandes consequências, tá bom? O tópico 1 vai dizer assim, ó: não devemos julgar o outro. Subtópico de número 1 vai dizer: aprendendo a se relacionar com os outros. Aqui na subtópico de número 1, nós vamos ver a questão da ética, ou seja, ele exige que os súditos do reino sejam éticos e misericordiosos. Essa questão do reino é muito importante, nós já falamos isso. Por quê? A partir do momento que eu entendo, eu, Adriano Ricobello, entendo que eu faço parte do reino e que eu não estou fora do reino, e eu estou dentro, a partir do momento que eu entendo isso, eu estou com a consciência inteira que nós devemos seguir os padrões do reino. E esses padrões estão na questão da ética e de ser misericordiosos. Por quê? Por que a ética? Por que o autor citou? Porque a ética é a reflexão sobre os costumes, que no caso é a moral. Então, se tem algo errado, através da ética eu vou refletir sobre essa questão, tá bom? Porque a ética é a reflexão sobre o moral, sobre a moral, sobre os costumes. Então, aquilo que eu acho que é errado, aquilo que
tem-se por errado, eu tenho que usar a ética cristã. Porque através da ética cristã eu entendo como eu devo agir, a hora que devo agir e de que forma eu devo agir. Então isso é importante. Quais são os critérios para ser usado? Qual é o princípio que eu tenho que usar? Qual é o norte? Qual é a referência que eu tenho que usar? Então a ética me ajuda a entender tudo isso. E o ponto que o autor nos coloca é que, através da avaliação da ética, o item misericórdia é o item essencial para que nós possamos fazer um julgamento reto, justo e santo, tá bom? Aí o texto vai dizer aqui que o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, tá bom? Então olha para você ver. Então, mostrando como devemos agir e nos comportar diante de uma ação errada. É justamente isso que eu acabei de falar. Como nós devemos agir mediante uma ação errada de cada irmão ou de uma pessoa que está ao nosso lado. Quando nós olhamos esse panorama aqui do capítulo 5, 6 e 7, ele citou aqui que o Sermão da Montanha é o padrão, o código ético dos servos de Deus. Eu fiz questão aqui de separar o capítulo 5, 6 e 7 em pequenas palavras. O seguinte: primeiro, capítulo 5, 6 e 7 apresenta o quê? Primeiro, o cenário aonde aconteceu. Isso é fato. Segundo, a natureza dos discípulos. Terceiro, a justiça dos discípulos. Quarto, a religião dos discípulos. E quinto, a vida dos discípulos. Então, esses pontos importantes, eles são apresentados dentro do capítulo 5, 6 e 7, que é o que nós estamos estudando, tá bom? Vamos lá. O subtópico de número 2, ninguém deve ser julgado, é um ponto de interrogação, tá bom? É um ponto de interrogação. Ninguém deve ser julgado? Então, se Jesus falou que se nós julgarmos, nós seremos julgados com a mesma medida. Qual que é o padrão? Como é que eu devo agir? Então alguém vai usar o critério, você está me julgando? Né? Então, às vezes causa até confusão, problemas dentro de casa, dentro da família, amigos, enfim, porque a pessoa se sente ofendida dependendo da situação. Então, ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Tá? Nós vamos ver aqui que, se nós pensarmos isso, o próprio Jesus entraria em contradição, porque ele vai dizer que nós devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, que é o versículo de número 6 da leitura bíblica em classe. Segundo, Jesus criticou o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus. Ele fez isso. Paulo fez um julgamento, né, concernente às atitudes dos corintos, tá bom? Lembra da família de Cloe que anunciou para ele que eles estavam praticando coisas erradas, e Paulo foi e fez um julgamento. Então, se nós virarmos aqui na página 78, então como é que nós vamos ver isso? Primeiro, para começar a entender isso, a censura crítica, tá? Ela é um bumerangue, por isso que nós falamos aqui que nós devemos tomar cuidado, porque o próprio versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgado. E se julgar, com a mesma medida em que julgardes, serão julgados. Ou seja, pare, pensa, analisa, reflita. Quando nós falamos da mesma medida em que julgardes serão julgados, nós só pensamos do lado ruim. Só pensamos assim, do lado ruim. Eu vou julgar, então eu vou ser julgado. Tá, mas e se o seu julgamento estiver apoiado na misericórdia, na compaixão e no perdão? Então você vai ser medido conforme esses padrões também, porque um dia você vai errar, um dia eu vou errar. Então nós só pensamos no lado ruim, mas tem o outro lado do julgamento, ao qual você julga a pessoa, julga as ações daquela pessoa, e com isso você tem um retorno, porque a pessoa vai se libertar daquela situação, mas com amor, carinho, dedicação, misericórdia e compaixão, e levando em consideração o grande perdão
de Deus à humanidade. Então, nós devemos pensar assim também. Então, é um bumerangue, tá bom? E nós vamos ver assim também que a questão do julgamento tem o outro lado, que é quando eu julgo com a ideia de que eu sou superior ao outro, eu também incorro em um erro, tá bom? Algumas questões também nós podemos levantar. Por exemplo, não se sente no tribunal a não ser para ser julgado. Então, é uma frase interessante, por quê? Porque nós, quando entramos no tribunal, é para julgarmos. A ideia de Jesus é diferente. Se você for entrar num tribunal, que seja para ser julgado e não para julgar alguém. Então, isso é muito forte, porque nos dá a ideia de que nós estamos prontos sempre para condenar e para julgar. Então, pense nisso, a censura crítica é um bumerangue, uma hora ela pode voltar para você, tá? O julgamento defendido por Jesus é o subtópico de número 3. Não julgueis é o verbo crino, tá bom? Que é decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Ou seja, o julgamento ele não pode ser baseado no quê? Nas experiências pessoais, naquilo que é subjetivo. Isso é fato. Ah, é porque eu fiz assim, então assim é certo e o outro está fazendo errado. Experiências subjetivas não servem como apoio para julgamento, a não ser a Bíblia. A Bíblia tem os pontos, tem a verdade explícita e não a minha experiência própria. Outro ponto é por inferência e por subjetividades. A inferência é algo que eu não consigo provar. Então eu vou lá e acuso uma pessoa baseado em alguma coisa que eu acho que é certo, sem o apoio bíblico também. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a inferência e com as experiências pessoais, subjetivas, porque elas podem levar a grandes erros de conduta pessoal, tá bom? Então nós podemos julgar alguém baseado nas nossas experiências, isso é certo, isso é errado, e nós podemos cair em um grande equívoco, tá? Não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Ou seja, nós estudamos isso na lição de número 6, expressando palavras honestas. Lá nós falamos sobre as testemunhas, ou seja, nós vamos citar aqui casos em que envolve a questão pessoal, a questão com outra pessoa e a questão com a igreja, tá bom? Vamos aqui refletir sobre a questão da trava e do cisco, porque quando eu falo de argueiro e quando eu falo de trave, primeiro, argueiro é a lasca e a trave é o tronco. Percebe-se que tanto a trava quanto o cisco, que no caso aqui é a lasca, tá bom? Ela provém do mesmo material, a lasca da madeira, ou o tronco. Os dois provêm do mesmo material. Então, pare, pense, analise e reflita aí agora comigo, ó. A obstrução ocorre com o mesmo material. Então, nas duas pessoas eu tenho um que tem uma trave, um tronco na sua frente, na sua visão, e o outro eu tenho uma lasca, tá? Que também obstrui, só que é menor. Aí, a obstrução ocorre com o mesmo material. O homem com a grande trave que está no seu olho e que consegue enxergar com muita dificuldade, tá bom? Porque ele tem uma trave nos seus olhos, ele propõe a remover a farpa ou a lasca que está no olho do seu irmão, tá bom? Com uma posição, ou seja, com uma condição delicada que exige visão clara. Então, quando nós olhamos para isso, olha que profundidade esse texto. Nós estamos falando de alguém que tem uma trava nos olhos e ele quer tirar o cisco
ou aqui a lasca do olho do outro irmão, que exige uma minúcia, que exige uma delicadeza e que exige uma visão perfeita da situação, porque senão ele pode piorar a visão daquela pessoa e, dependendo da situação, até cegá-lo. Então, ele precisa de ter uma visão clara, é por isso que Jesus falou: tira primeiro a trave dos seus olhos, para depois você querer tirar a lasca do olho do teu irmão. Ou seja, os dois estão em condição de dificuldade para ajudar um ao outro, tá bom? Então vamos lá. Então a questão aqui tira primeiro a trave do teu olho, tá? Então não é errado você julgar, mas tira primeiro a trave do teu olho, tá bom? Para depois você querer ajudar alguém, tá bom? E o julgamento, ele tem que ser um julgamento não condenatório, tá bom? Isso é muito importante. Esse julgamento, ele tem que ser um condenamento ligado à restauração. Eu vou restaurar aquela pessoa. Vamos lá. Essa passagem é uma das passagens que mais equivocadas, que você interpreta de forma equivocada no mundo. Sempre que a pessoa quer criticar alguém, o seu estilo de vida, alguma questão, a pessoa diz: ó, não julgueis, não fica me julgando, quem é você? Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. É por isso que tem que tirar primeiro a trave do seu olho, para depois você querer tirar a ferpa ou a farpa, né? A farpa ou a lasca do olho do seu irmão. O tópico de número 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. O cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Vamos lá. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros, tá bom? E isso pode acabar com casamentos, pode acabar com amizades, pode acabar com laços familiares, pode acabar numa perda de emprego, ou seja, se nós olharmos a forma precipitada com que as coisas acontecem, no caso aqui ele citou Davi ele, de forma precipitada condenou o que? Aquele homem da suposta história. E no final o profeta diz assim: esse homem aí, o Davi, é você, tá? Porque ele diz: digno é de morte o homem que fez isso. E na verdade o profeta estava falando de Davi, tá bom? E com isso ele trouxe muita consequências dentro da sua casa por causa dos seus atos e também na sua precipitação em julgar o outro, já que ele estava escondendo um ato pior. Vamos lá. Como tratar um pecado de um irmão, então? Até aqui você já deve estar pensando, seu irmão Adriano, mas e agora? Como é que eu vou tratar o pecado de um irmão? Vamos usar como exemplo, a Bíblia ela é fantástica em exemplos, mas vamos usar um aqui para nós termos base. Depois, se você quiser usar outro, fique à vontade, tá bom? Mateus capítulo 18, do 15 ao 17, vai dizer o seguinte, que quando nós vemos algum irmão em uma situação complicada, o que nós devemos fazer? Primeiramente, primeiro ato, tentar convencer em particular com ele. Essa é a primeira questão a ser difundida aqui. Ou seja, eu preciso tentar convencer ele de que aquele erro pode o levar à condenação, pode o levar à perda, pode o levar à solidão, pode o levar a situações complicadas e difíceis. Então, a primeira coisa é convencer o irmão em particular. Tá, não houve solução. O que é que se faz? A Bíblia aqui vai dizer que nós devemos, em segundo plano, levar duas testemunhas, porque nós precisamos desse apoio. Ó, vamos levar testemunhas para que deixe bem claro que ele foi alertado, que as coisas não funcionam assim e para que nós possamos ter aí um apoio em outras pessoas. O terceiro item que Mateus cita
é dizer a igreja. E aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque hoje nós temos a questão da lei, a igreja pode ser processada por expor questões particulares, então a ideia aqui não é expor a situação da pessoa. Pelo contrário, quando uma pessoa quer se reconciliar com a igreja, nós sim expomos a pessoa para que todos aceitem ela novamente ao rol da igreja. Mas, como eu estou falando de liderança, eu estou falando de igreja, igreja me lembra pastor, a igreja me lembra líder. Então, quando você leva essas pessoas à igreja, ou seja, a situação dessa pessoa à igreja, ao corpo disciplinar da igreja, ou ao pastor, ou à pastora diretamente, você tem aí uma terceira via, uma terceira regra e uma terceira condição para que esse caso seja resolvido e que as coisas possam voltar ao seu fluxo normal. Então é importante nós atentarmos a isso, tá bom? Que não é chegar batendo, não. Nós temos aí regrinhas básicas que nós podemos seguir para que as coisas possam ser resolvidas. Em vez de sair falando mal, fazendo fuxicos, falando mal da vida dos outros, tente resolver a questão, que é muito mais prática e mais fácil, tá bom? O subtópico de número 2 vai dizer a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 9, vai falar da parábola do publicano e do fariseu. O publicano, todo mundo já sabe, estava lá, nem olhava para cima e se considerava um miserável, um pecador, enquanto o fariseu dizia e olhava para o outro: eu não sou como ele. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E fez o quê? Um pré-julgamento daquela pessoa, tá? E a Bíblia vai dizer que o publicano desceu justificado, tá bom? Aqui ele vai citar 1 Coríntios 11, 28, que é o ato da ceia do Senhor, aonde o texto de Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem come e bebe sem ter consciência, que é o versículo 19, come e bebe para própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então você vai ver que o ato da ceia do Senhor nos mostra muito bem isso, que cada um é responsável pelas suas próprias atitudes, tá bom? Então, continuando aqui, para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. É um versículo também muito usado de forma pejorativa, tá bom? Porque fala de um momento ao qual aquela mulher foi pega em adultério e não foi levado o homem, tá? E na hora do momento ali, Jesus pergunta se alguém que vai atirar a pedra ali não tem pecado e todos saem de volta em volta dela, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com essa questão também. O subtópico de número 3 vai dizer o que fazer para não julgarmos de forma precipitada. Primeiro, a consciência de que somos falhos e imperfeitos e que uma vez julgando de forma maldosa, nós podemos lá na frente necessitar dessa misericórdia. Guarde isso e coloque isso em sala de aula. Tem julgamento? Sim. O cristão pode fazer julgamento? Sim. Mas baseado e tendo como base regra, norma e conduta a questão da compaixão, da misericórdia e do perdão. Aí eu posso fazer um julgamento, sim, mas baseado e estando nesses três grandes pilares, tá bom? Misericórdia, compaixão e perdão. Vamos lá. Primeiro, ter a consciência. Não faça as coisas achando que você é o melhor, que você é o bonzão, que você é o cara, que você não erra, que você é pastor, que você é pastora, que você é presbítero. Não importa. Não tem ninguém perfeito nessa terra. Se ele errou, um dia você vai errar também. E se ele precisou da misericórdia, você também um dia vai precisar.
tá bom? Do perdão da igreja, enfim. A página 79 vai dizer, o segundo ponto é o relacionamento. O relacionamento às vezes é muito complicado, mas nós temos aí uma regrinha básica na Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 18 vai dizer assim, ó, se for possível, então não é todas as condições que são possíveis, quanto depender de vós e não do outro, depender de mim, tende paz com todos os homens. Então, na questão do relacionamento, é muito complicado porque nem todo mundo quer ter paz. Mas você não é obrigado a viver em guerra, tá bom? Então, como eu não sou obrigado a viver em guerra e eu não consigo achar paz no outro, então é melhor que eu me afaste, tá bom? Do que arrumar confusão. Se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É relacionamento. O terceiro item é a graça. Precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Ou seja, consciência, tá? Deus nos deu essa capacidade, esse poder magnífico que é pensar, analisar, refletir, decidir e colocar tudo em ação através da nossa mente. Maravilhosa, uma máquina especial que Deus nos deu. É um poder, tá bom? E o relacionamento, ser humano sem relacionamento não existe. E relacionamento e homens sem graça também não conseguem sobreviver. A graça é o favor imerecido de Deus, tá bom? Vamos lá, outra regrinha básica de como abordarmos os irmãos. 2 Timóteo 2,25 vai dizer o seguinte: deves, falando para nós e para Timóteo, deves saber corrigir com mansidão os que se te opõem. Então, em vez de você querer o mal, querer matar, querer ferir, tá? Mansidão. Todos aqueles que se opõem a você. Na expectativa, porque não há nada certo, porque se possível for, se depender de vós, então aqui o texto de 2 Timóteo 2,25 fala assim, ó, na expectativa, é algo que não pode acontecer talvez, de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-o ao pleno conhecimento da verdade. Então depende muito da pessoa que receber a repreensão, mas da sua parte ela deve vir como mansidão. O versículo 26 vai dizer, e retornem ao bom senso, livrem da armadilha do diabo. Então é isso que o autor quer nos dizer. O medo de cair na armadilha do diabo é muito grande. Então, Paulo orienta Timóteo o seguinte: quando for corrigir alguém, corrija com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade. Porque isso é uma cilada. Então, às vezes, nós estamos aí beirando a uma cilada e estamos achando que é brincadeira, que as coisas não vão acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o julgamento pode ser uma cilada do próprio Satanás, tá bom? Então, julgar com sabedoria, com inteligência e com graça é a melhor opção que o crente pode ter, tá bom? O tópico 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, essa é a questão. Eu julgo. Mas e se Deus julgasse com a mesma medida em que eu julgo? A bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11:22 vai dizer o seguinte: o Senhor é severo com os que caem. Olha para você ver. Mas ele é bondoso com aqueles que permanecem firmes. Ok, beleza. Do contrário, tu serás excluído. Ou seja, Romanos 11:22 nos dá aqui uma lambada, né, uma correiada, dizendo assim, ó, Deus, ele é severo com os que caem, mas ele é bondoso com os que permanecem firmes. Mas se você não tomar cuidado, você vai ser excluído também, porque não há ninguém bebelozinho de Deus, tá bom? Nem a nação de Israel ele perdoou, tá? Vai ser cortado também. Então, se ele não poupou cortar os ramos, o que dirá de nós? Então, a árvore, então, o que dirá de nós, tá bom?
Como Deus nos julga? O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Então, olha para você ver como Deus nos julga nessa questão. Mateus 7:22 vai dizer assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e nós também operamos muitos milagres em teu nome. Aí Jesus vai olhar para eles, porque Deus também é severo com aqueles que caem, tá? Mas é bondoso com aqueles que permanecem firmes. Mas do contrário, também nós seremos excluídos se cairmos. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, e essa iniquidade, ela pode estar atrelada, sim, a um julgamento maldoso, corrupto, a um julgamento deplorável, um julgamento que matou, humilhou e deixou sequelas, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. O subtópico de número 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então nós vamos ver aqui que ele volta ao tema de Davi e nós encerramos com 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, tá? Aqui nós encerramos, nós paramos nessa maravilhosa e poderosa lição, a lição de número 11, passamos por todos os tópicos e entendemos que nós devemos usar como critério a misericórdia de Deus, a compaixão e o perdão. É por isso que o texto da lição de número 11 disse: sendo cautelosos nas opiniões, porque nós falamos da questão da posição. Qual é a posição que nós estaremos a partir do momento em que fazemos uma condenação ou um julgamento? E tomai cuidado, se tiver alguma coisa na sua vida, retire primeiro, para depois você querer ajudar ou fazer um julgamento que venha produzir frutos, tá bom? Que venha salvar, libertar, curar e transformar. Amém? Ficamos aqui mais uma vez com mais uma aula para o nosso canal. E aqui eu deixo novamente o pedido para que você venha se inscrever no canal. Se você quer que eu e minha esposa esteja aí na sua igreja ministrando para casais, ministrando também em escolas bíblicas dominicais, ministrando na sua igreja, dando palestras, fazendo ministrações, enfim, nós estamos disponíveis. Nosso telefone vai estar aí na descrição do vídeo. Também não deixe de seguir o nosso Instagram, que também ficará o link para acesso. E também, se você preferir em ajudar o nosso canal, nós vamos deixar também o Pix para você fazer e nós melhorarmos as nossas condições aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua história, Deus abençoa a sua aula, que ela possa ser produtiva, que ela possa ser uma bênção para a vida dos seus alunos, tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, mande lá para o seu professor, para a sua professora, enfim, nos ajude a crescer no YouTube. Temos muito a oferecer, mas precisamos da sua ajuda. Só seremos um grande canal se você contribuir com a sua ajuda de inscrição. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.